Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, para ensinar para vocês como que a gente faz a instalação física de um eixo rotativo numa gravadora e também em seguida como fazer a instalação lógica através da utilização do aplicativo Lightburn que a gente vai usar no computador, ok? Esse é um procedimento padrão, qualquer eixo rotativo que você tenha e qualquer gravadora podem utilizar os mesmos parâmetros. A primeira etapa desse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer a instalação física na gravadora. Em seguida a gente vai para o computador no Lightburn para aprender como fazer a instalação lógica, ok? Pronto pessoal, agora eu já coloquei o eixo rotativo no centro, no meio da minha gravadora, e agora eu vou colocar o canhão em cima do eixo rotativo. Olha, eu estou empurrando o eixo Y para trás e estou colocando o eixo X agora, está exatamente no centro do meu eixo rotativo, ok? Essa é a primeira fase, você coloca o canhão sobre o eixo rotativo. Em seguida, gente, você pega essa conexãozinha aqui, ó, tá vendo? Que é do eixo rotativo, que acompanha o eixo rotativo, tá vendo? E ela é fêmea, se você puder reparar, ó, ela é fêmea. A gente vai tirar o plug do eixo Y da gravadora, conectar, ó. Eu fiz a conexão diretamente no eixo Y, ok? Então agora o sinal que a gravadora emite de eixo Y, ele vai ser encaminhado para o eixo rotativo. Esse é um ponto importante, ok? Então o canhão já está no centro, o eixo X já está posicionado, está tudo certo agora. Como vocês podem ver, olha, eu vou trabalhar com esse copo, é um copo térmico, tá vendo? E ele tem uma circunferência, um diâmetro na boca principal, na área maior, de 92 milímetros. Vocês reparem também, olha, que a minha gravadora, ela está elevada, porque sem essa elevação, você não consegue fazer com que o eixo rotativo se encaixe embaixo do laser, é claro, né? Os eixos rotativos da Atom Stable já vem com 4 pezinhos que você encaixa. Esse da Orto não vem com esse recurso. Então tá aqui, essa é a visão que vocês têm, tá vendo? A gravadora elevada, como repara aqui, olha, o eixo X desviado para o roller, tá vendo? Por esse cabinho, e tudo funcionando direitinho. Agora nós vamos configurar o eixo rotativo no Lightburn. Ok, como vocês viram, a parte de instalação física é bem simples, é bem fácil. Basta colocar o eixo rotativo no meio da área de trabalho da sua gravadora e conectar o cabo do eixo Y, mudando o motorzinho do eixo Y para o motorzinho do eixo rotativo. Tranquilo, tranquilo. A segunda parte que a gente precisa fazer é agora ter acesso ao Lightburn. Então aqui vocês estão vendo o Lightburn e eu vou configurar ele da seguinte maneira. Primeiro eu venho aqui no menu Editar e pego essa primeira opção aqui, ó, Configurações. Aqui em Configurações, alguns pontos precisam ser observados. Você precisa trabalhar com unidades, olha, em milímetros por minuto, que é melhor para diodo. Nessa tela, a única alteração que você tem que fazer, se o seu já não está em milímetros por minuto, que deveria ser o padrão, deveria estar, você altera para milímetros por minuto, ok? A segunda coisa que você precisa fazer nessa tela aqui é ativar essa chavinha aqui, ó, mostrar ativação rotativa na janela principal. Ó. Ela vai estar desligada e você clica para que ela fique verdinha, ativada. Em seguida, você dá OK. Quando você faz isso, olha, aparece aqui na área de trabalho, olha, tá vendo? Aparece aqui a opção ativar rotativo. Então você vem aqui, olha, e clica ativando o rotativo. Agora ele identifica, olha aqui embaixo, mostrando Enable modelo rotativo e ele está operacional. A segunda etapa da configuração, você vai clicar aqui no menu Editar também e vai vir aqui opções em configuração do dispositivo. Uma coisa que você precisa fazer aqui, e é a única coisa que você precisa fazer, é desligar essa chavinha aqui, ó, início automático da inicialização.
Esse é um ponto que você precisa retirar, porque senão ele vai ficar tentando se mover para ir para o ponto 00. Então você precisa desligar. E não pode esquecer de ligar novamente depois, quando você voltar a usar a sua gravadora normalmente. Então altere isso aqui para off e dá OK. E por último, agora a gente vai fazer a configuração da máquina. Alterações de configurações. Mas para isso a máquina tem que estar ligada. Então presta atenção, porque essa sequência que eu fiz ela é importante. Vou repetir para ficar bem claro. Primeiro, eu venho no menu editar e pego a opção configurações. Aqui em configurações, eu só tenho que ter certeza que ele está em milímetros por minuto, a unidade de trabalho, e ligar essa opção aqui, ó, mostrar ativação rotativa na janela principal. Esses são os parâmetros. E em seguida, eu venho aqui na janela principal e ligo o ativar rotativo. Ele tem que estar verdinho, ok? Em seguida, eu volto ao menu editar e pego a opção configurações do dispositivo. E aqui eu desligo o que deve estar ligado, se você já usa a sua impressora regularmente, para gravar ou para cortar, isso aqui vai estar ligado. Você desliga isso e simplesmente dá OK. A próxima etapa vai ser ligar a gravadora. Você vai lá no botãozinho da sua gravadora e ligou. Escutou o light burn, já identificou e já ligou. Eu já estou com ela online aqui direitinho, está tudo certinho. E agora eu vou fazer a configuração da máquina. Olha, eu venho novamente no menu editar e venho aqui embaixo em configuração da máquina. Aqui em configuração da máquina você tem que mudar 3 parâmetros. Olha aqui, ó. O soft limits, que é o $20, o hard limits, que é o $21, e o home em ciclo, que é o $22. Os 3 têm que estar vermelho, os 3 têm que estar desligados. São as 3 únicas alterações que você precisa fazer aqui, ok? E depois você dá OK, tá? Eu prefiro fazer da seguinte maneira, porque essa configuração aqui você vai ter que desfazer de novo, só para a gente ter certeza. No meu, eles vão estar ligados, porque essa é a configuração padrão. Você, quando ligar a sua gravadora e quando você ativar a opção editar configuração da máquina, você vai encontrar essa tela aqui. Se ela não tiver assim, você transforma ela, altera os parâmetros para que ela esteja exatamente igual à tela que eu estou apresentando para vocês, ok? Essa aqui é a sua configuração para gravação e corte, não confunde. Aí você vem aqui, clica em Save to File, escolhe uma pastinha no seu disco rígido e dá um nome para ela. Por exemplo, olha, parâmetros, ou melhor, configuração padrão para gravação e corte. Pode colocar o nome que você quiser. Eu escolhi colocar configuração padrão, ok? Você dá esse nome e clica em salvar. E depois que você fizer isso, você vem e desliga os 3 parâmetros, olha, o $20, o $21 e o $22. E aí você vem novamente também aqui em Save to File, e agora você vai salvar ele como configuração eixo rotativo. Por exemplo, orto, se for o nome do seu, ou atom stack, se for o nome do seu, ou somente eixo rotativo, como eu escolhi. E aí você vai clicar em salvar. Eu já fiz essas 2 etapas, então eu já tenho 2 configurações. Depois que você já tem, você só precisa fazer isso uma vez. Você, quando quiser usar o eixo rotativo, você vem aqui em Load from File e aí você vai encontrar as 2 configurações. Olha que coisa linda. A configuração para eixo rotativo e a configuração padrão para gravação e corte. Você vem e pega a configuração que você salvou como eixo rotativo, que são com aqueles 3 parâmetros desligados. Você clica nela, olha, ele já vem aqui. Depois disso é importante esse passo, clica em gravar. Quando você clica em gravar, ele grava esses parâmetros que você acabou de configurar na sua máquina, que está ligada, na EPROM da sua máquina. E aí você dá o OK e pronto, já está gravado, a sua máquina está pronta para funcionar com eixo rotativo. Combinado? Pronto. Nós já fizemos a configuração
física do eixo rotativo, colocando ele no centro e conectando o cabinho do eixo rotativo ao eixo Y, e acabamos de fazer a configuração lógica, a configuração no Lightburn. Agora a gente vai partir para a prática. Nós vamos efetivamente fazer a calibração para que a gente possa utilizar o nosso eixo rotativo na prática. Pronto, como vocês viram nas telas anteriores, eu mostrei que a gravadora tem que ficar elevada para que você possa colocar o roller embaixo do canhão do laser, e tem que ser centralizado. Eu tenho que colocar o canhão bem no centro do copo, bem no centro daquilo. Eu vou trabalhar na gravação de um copo térmico, ok? E esse copo ele tem uma circunferência, uma boca no diâmetro de 92 milímetros. É importante você medir isso, e o ideal é que você meça com um paquímetro. Se você não tem um paquímetro, usa uma fita métrica, uma dessas de costureira mesmo, mas você precisa saber qual é o tamanho correto da boca do seu copo, da boca ou da circunferência do objeto cilíndrico que você for usar, seja ele qual for, ok? Outra coisa importante é que você vai ter que regular seu roller. Se a boca é muito larga, você precisa afastar os eixos do eixo rotativo para que eles caibam nessa boca mais larga. Se é um lápis ou se é uma coisa mais estreitinha, você vai ter que aproximar esses dois eixos para que eles possam atender essa necessidade, ok? Isso é importante, e isso é um comportamento individual, porque vai variar de equipamento para equipamento. Você tem um roller diferente do meu, a forma de fazer esse ajuste vai ser diferente, ok? Então vamos lá. Aqui no Lightburn, depois que você fez essa parte física, essa organização, tudo, essa configuração básica, agora a gente vai pegar os parâmetros que a gente adquiriu medindo o copo e vou lançar aqui no Lightburn. Ó, na última versão do Lightburn, que é essa que eu estou usando, a 1.301, a opção de controle do eixo rotativo fica aqui, ó, no Laser Tools. Antigamente ficava lá em ferramentas, se não me engano. Então você desce aqui em Laser Tools e vem até em configurações do rotativo. Ele vai te abrir essa telinha aqui, olha, que está na nossa imagem, e aqui você vai perceber que existe mandril. O mandril é aquele que eu falei, é o que ele chama de eixo dedicado. O mandril ele vai trabalhar com parâmetros diferentes. Então, para o nosso caso, se você tem uma máquina de diodo, se você tem um eixo rotativo comum, como a maioria das pessoas que tem diodo, você vai marcar aqui em rolo, ok? Você vai ativar essa opção, se não está ativa ainda, ativar a rotativa. Ela pode estar desligada, você vai ligar. Essa opção de baixo aqui, ó, você não vai mexer, porque ele vai fazer a inversão da imagem, o que não é interessante para a gente. Deixa ela desmarcada. Aqui embaixo você tem eixo Y, eixo Z e eixo A. Não importa para a gente o eixo Z e o eixo A, nós vamos deixar marcado somente o eixo Y. Nesse ponto aqui, olha, eu vou falar nesse parâmetro primeiro aqui, depois, vou deixar ele por último, tá bom? O valor que você conseguiu medindo o seu copo, você vai colocar aqui, ó, diâmetro do objeto. Esse é o único parâmetro que você vai ter que variar toda vez que você for usar. Por exemplo, se você for fazer num copo de 92 centímetros, você vai ter que medir e lançar esses 92 milímetros, quero dizer aqui. Se você for fazer num pedaço de madeira de 5 centímetros de diferença, você vai ter que colocar aqui 50 milímetros, sempre em milímetros. Você vai fazer essa alteração nesse campo aqui chamado diâmetro do objeto. Automaticamente ele muda a circunferência. Por exemplo, eu vou mudar aqui, olha, para 80, criando uma situação, olha, automaticamente ele mudou a circunferência para 251, ok? Mas o meu parâmetro correto é 92, e aí ele faz os cálculos e ele me dá a circunferência completa, ok? Então, esse é um ponto importante. O que eu faço agora? Eu copio esse valor aqui, olha, que o Lightburn me deu, clico o botão direito e pego a opção copiar e dou OK. Pronto. Agora eu venho aqui no Lightburn, na área de trabalho, e faço um quadradinho qualquer. Olha. Faço um quadradinho
boto esse quadradinho não como fill, mas como line. E venho aqui, olha, no cadeadinho aqui em cima, ó, e abro o cadeado para que eu não tenha uma relação entre largura e altura. E vou colocar aqui na altura, vou colar aquele valor que eu peguei lá, olha, ok? Aperto Enter, ó, pronto. Isso aqui é o diâmetro, é a circunferência, na verdade, do seu copo. Se você reparar aqui, ó, 289 é o giro completo que ele vai dar. Você tem toda essa área lateral de gravação. Isso aqui é de uma ponta a outra do copo, na lateral do copo, considerando seu copo em pé. Esse é um ponto importante, tá bom? E a largura vai ser a altura que você quiser do seu copo. Então, por exemplo, eu costumo trabalhar com um copo fazendo mais ou menos gravuras, por exemplo. Se for só o nome, você pode colocar até 40 ou 4 centímetros, né? Se for só gravar o nome da pessoa. Mas se você quer colocar o nome mais o escudo do time da pessoa, então é melhor você ter uma altura maior. Mas aí você vai ter que medir a altura do seu copo também. Repara, eu vou pegar um copo aqui, só um instantinho. Ó. A altura do copo, a área de gravação vai daqui até aqui. Essa altura aqui. Essa, a largura que está na nossa tela. Ó. Essa altura aqui é isso aqui. Então, por exemplo, se eu medir aqui, olha, essa altura aqui, ela tem 12 centímetros de altura. Se ela tem 12 centímetros de altura, eu teoricamente poderia colocar aqui, ó, 120. Ela poderia... Essa é toda a minha área de gravação, mas eu não quero gravar nela toda, olha, porque aqui tem até o símbolozinho do fabricante. Eu quero gravar só nessa área aqui. Então o que eu faço? Eu meço só essa região aqui que eu quero, ó. Eu quero trabalhar com 50 milímetros, 5 centímetros. Então eu vou colocar aqui só 50 milímetros. Pronto, é isso que eu quero trabalhar, ok? Espero que vocês tenham entendido essa dinâmica. Eu vou trabalhar aqui com 60 para eu poder colocar uma imagenzinha maior aqui. Pronto, tá aqui a minha imagem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar uma imagem da minha biblioteca aqui, ó. Vou pegar uma biblioteca qualquer aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho umas coisinhas. Pronto, ó. Vou pegar aqui essa casinha aqui, ó. Vendo? Casinha. Vou colocar ela, vou rastrear ela. Vou transformar ela em vetor direitinho, tá vendo? Olha que casinha bonitinha, ok? Vou pegar essa casinha. Ver se eu colocando ela como... Botar ela aqui no azul, para ela ficar no parâmetro diferente. Pronto, ela já está como fio. Pronto, essa casinha que eu quero gravar. Mas veja bem, se eu pegar a minha casinha, eu vou criar tudo, botar tudo agrupado, já está agrupado. Se eu pegar essa casinha e botar aqui, ó, você percebe que não vai caber, né? E outra coisa também, se eu fizer a simples colocação aqui, ela vai ficar de lado no meu copo. Porque eu falei para vocês, o copo está virado. Então eu tenho que pegar essa casinha e colocar ela na lateral. Olha como é que eu faço isso. Eu posso fazer de duas maneiras. Se eu vier aqui e rodar aqui nesse ponto aqui e colocar menos 90, a casinha vai ficar na posição que eu quero. Essa é uma forma, ok? Vou desfazer. A outra maneira é você manter o botãozinho Shift pressionado e aí você faz o giro, ó, ele vai girando de 15 em 15 graus até chegar no ponto que você quer. Então agora a minha casinha já está na posição correta, eu posso diminuir o tamanho dela para ver se ela cabe aqui, ó. Ainda preciso diminuir um pouquinho mais do que eu quero. Olha lá, pronto, olha, minha casinha já está na posição correta. Agora eu quero alinhar a minha casinha com essa parte aqui. Aliás, outra coisa que eu costumo fazer, olha, é definir isso aqui como T1, porque o T1 não é impresso, ele é só uma ferramenta, é um quadro. Agora sim, eu seleciono a casinha e seleciono a moldura e vou colocar as duas bem no centro. Pronto, agora ele está no centro, na altura e na largura. Pronto, a minha casinha já está na posição correta
e vai ficar muito bonitinha gravada. Agora eu vou escrever um nome. Vou colocar aqui, olha. Glauco desse lado. Vou deixar isso aqui no campo verde. Ele vai ficar verde. E eu vou botar fio também, para ele ficar bem grosso. Ok? Vou botar Glauco aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou fazer o contorno dele, olha. Para aqui, para ficar Glauco. E aqui do outro lado eu vou escrever 2022, ó, ele já entende, só que esse aqui do lado, eu em vez de arrastar com a mão, eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou colocar menos 90, repara que tem o mesmo resultado, ó. Aqui eu vou botar ele no ladinho de cá, pronto, olha que coisa linda, tá vendo? Pronto, meu copo já está, minhas imagens já estão posicionadas, e aí agora eu posso mandar ver, ok? Mas antes de mandar imprimir, antes de mandar gravar no meu copo, eu tenho que fazer uma outra coisa muito importante que eu já ia esquecendo, não pode esquecer disso. Quando a gente trabalha com roller, com eixo rotativo, nós precisamos mudar a origem, olha aqui, começar de, tá vendo esse ponto aqui? Você tem, o seu provavelmente vai estar coordenadas absolutas. Se você deixar em coordenadas absolutas, vai ficar uma bagunça, vai ficar tudo errado. Você tem que colocar em posição atual. Ou seja, como eu já posicionei o meu laser no centro do copo, ele considera aquele ponto a posição de gravação. Então, vai ser a posição atual, ok? Pronto, tá aqui tudo gravado, tudo posicionado direitinho. Agora eu vou fazer o quadrinho para a gente ver como é que vai ficar, ok? Vamos lá olhar direto no computador. Pronto, pessoal, agora a gente já está aqui, vocês já estão com a imagem da gravadora, agora eu vou mandar ele fazer o preview para ver se a impressão vai ficar no local correto que eu quero. Então eu vou apertar o botãozinho quadro do Lightburn e vamos ver como é que ele se comporta. Olha lá. Tá perfeito. Eu identifiquei que está no lugar certo. Então vamos dar continuidade, ok? Pronto, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a gravação no nosso copo. Vamos lá? Já dei o ok. Já está gravando o nosso copinho, olha lá. A previsão é de demorar 9 minutos e 51 segundos de gravação. É claro que eu vou acelerar para que vocês não tenham que esperar esse tempo todo no vídeo e depois eu mostro o resultado final para vocês, ok? Como vocês podem ver, ó, a gravação ficou boa. Esse copo é um copo de sacrifício, não é o copo ideal, porque ele tem muita... A tinta dele é uma tinta brilhosa que atrapalha a gravação. E os parâmetros que eu usei também não foram adequados. Eu não me preocupei com os parâmetros, acabei
me preocupando só com a gravação em si. Mas vocês podem ver que a casinha ficou proporcional, os números também, ou seja, a gravação está correta. Pronto, pessoal, terminamos esse vídeo, espero que tenha sido útil e produtivo para vocês. E eu vou fazer um outro vídeo complementando esse vídeo do roller, falando sobre aquele primeiro parâmetro, aquele parâmetro que eu falei que a gente tem que alterar para poder fazer alguns testes, porque se você não colocar aquele primeiro parâmetro de maneira correta, a sua imagem na hora da gravação, como aquela casinha que eu fiz, ela ficaria deformada. Então, essa é uma medição que tem que ser feita em cada um dos equipamentos que você tem, cada pessoa tem que fazer a sua, e é um teste de erro e acerto. Então, eu vou fazer um vídeo específico ensinando como fazer esse teste de maneira correta para que você tenha o parâmetro adequado para colocar na sua gravadora, utilizando o seu roller especificamente, ok? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.